Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Hoje é quinta-feira santa e o Lauro Quadros disse que ia começar o programa cantando. O professor Enem que estava negociando ali para nem eu cantar, nem ele. Só que o Lauro é afinado. Eu lembro das o Lauro festas... pode cantar. O Lauro pode. Eu lembro das festas do tio Marquinhos, que o Santana não cantava nada e queria disputar com ele. Eu ia lá de peru, eles eram as estrelas. Cantavam, encantavam, davam autógrafos. Quem é Ronei Paulo Trave? Vamos ver. Quem é Ronei Paulo Trave? Picasso, goleiro até da seleção brasileira e meu colega de seminário. Viu? Tá? Viu como eu estou por dentro do troço? O Picasso e eu, no dia da Boa Páscoa... noite, né, Lauro? O senhor vai bem? Bem... não, vai te interromper, não, vai, filho. É que assim, é que o programa já tinha começado antes de entrar no ar. Isso. Não, mas, vai firme, Lauro. E aí, teu colega de seminário? Domingo de Páscoa, 5 da manhã. Enio, presta atenção. Maurício, presta atenção. Presta atenção, Maurício. Domingo de Páscoa, 5 da manhã. Namorando no celular? Vinha um coral no dormitório do seminário e cantava Regina Celli letare, aleluia, 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 aleluia. Que voz! E continua, mas eu vou parar. Ressurrexit secundixit. Mas aí... Tem que cantar em latim, assim. É para humilhar mesmo. Pelo amor de Deus, hoje não, Rec. Hoje não dá para eu cantar. Hoje não dá, né? Hoje não dá. Sabe que eu fiz uma encenação uma vez? Nem minha sogra era capaz. Sabe que a minha sogra é uma senhora maravilhosa, mas ela tem esse problema. Ela assiste e gosta. Ela acha que o Rec canta bem. Eu já tentei que ela fosse fazer terapia. E ela está no gênero? Eu não sei. Não precisa de um aparelhinho daqueles de surdez? Alguma coisa está faltando, tem que regular um pouco ali. Ela canta muito bem. Sabe que, viu, Lauro, eu fiz uma encenação uma vez na igreja, que eu saí com um lençol branco, da sacristia e tal. E aquela música da Sexta-feira Santa, eu te procurei, fui na... E cantei da ponta a ponta da igreja, encenando com personagens da sociedade. Né? Um velho pedindo ajuda. Né? E o velho era o meu avô e tal. E eu lembro até hoje dessas cantorias. E hoje é o dia do lava-pés, né, Lauro? Você que é muito católico. Não tem ninguém aí para... Não, eu carregava a gamela. A gamela. A gamela. E sabe que eu lavei muitos pés dos meus pais? Do meu pai. Era obrigação lavar o pé, aquelas unhas todas cravadas, grossas. Sabe que na Semana Santa, né, eu morei, quando menino, morei durante muitos anos numa rua em que a nossa era a única família judia dali. Nós éramos os únicos judeus. E naquela época se brincava na rua e tal, né? Sempre. E eu tinha um monte de amigos e tal. E no sábado de Aleluia... Eu me lembro... Tirava Aleluia. Eu me lembro de um amigo meu dizendo, ó, Enio, tu desculpe, mas é sábado de Aleluia. Pimba, tomavam laço. O Lauro deve domingo estava lá nós brincando. O Lauro deve ter pego isso com os pais, com os avós também, né? Sim. Eu ia visitar meu avô no sábado. Sim. E começava aquela nominata de santos. Santo, não sei o que, rogai por... A pior coisa que tinha era chegar na hora que começava a oração. Não terminava nunca, acho que tinha uns 8.000 santos. Né? Rogai por nós. Rogai por nós, pelo amor. A nossa Páscoa é domingo. A do Enio, o Pêssar é amanhã. Pêssar é amanhã, né, Enio? É amanhã. Esse ano caiu, desculpe. É a polícia ligando. Ao vivo aqui. Não é a tua sogra, não? Não, ela quer que eu acho que é ela querendo mandar um recado. Pode ser. Mas sabe que, por falar, até que o professor se acha aí, sabe que nós tivemos um colega nosso que esses dias esqueceu o nome da sogra. Foi Vai falar mal do Henrique Pereira. O Henrique Pereira, filho só porque ele te apelidou de Requito? Filho do Marco Antônio Pereira, que me apelidou de Requito, agora a sociedade inteira me chama de Requito. Né? Onde eu vou é Requito. Até o Alexandre Gadré, meu presidente lá da Rede Pampa, outro dia me encontrou e dizia, aí, Requito. Eu disse, não, presidente, o senhor também não. Mas aí é o seguinte, o Henrique Pereira, outro dia, Haroldo,
Diga aí, Henrique. Quero aproveitar, Haroldo, aí, esse espaço aí para mandar um alô para os meus cunhados que estão lá vendo, ouvindo o jogo e tal. Mandar um alô para minha sogra. Como é o nome da tua sogra? Aquela sutileza do Haroldo de elefante, né? Como é o nome da tua sogra? É o nome da sogra. Sim, mas ele entrou já com aquela veemência da voz, né? Como é o nome da tua sogra aí, ô Henrique? Bah, esqueci o nome. Aí passou uns 5 minutos. Aí ele foi pesquisar no Facebook. Aí passou uns 5 minutos e ele voltou. Diz, Dona Nena. Aí fui eu que disse assim. Até quando ele falou que esquecia, eu disse, o que é isso, torcida brasileira? Estava uma vinheta, eu entrei brincando, mas o que é isso, torcida? O cara vai esquecer o nome da sogra. Aí ele entrou de trás da goleira e disse assim, Dona Nena. Eu disse, olha, cuidado que Nena normalmente é apelido, hein? Ali a pouco voltou de novo. Uns 8 minutos passados, disse, não, é Dona Maria. Vai um pouquinho. Maria ou Nena, rapaz? Quantas sogras esse homem tem? Esqueceu o nome da sogra. O professor, pelo menos, sabe o nome da sogra. Sei o nome da sogra, certamente. Nunca, em tempo algum, em lugar nenhum do planeta, um time de futebol o Lauro já nos jogou, você é radialista um time de futebol jogou 23 horas sem tomar um gol. É praticamente um dia, se tu contar os acréscimos, Maurício, os acréscimos. E não são 90 minutos, daqui a pouco o jogo tem 100 minutos. Um dia jogando futebol sem tomar um gol. E o Grêmio tomou um gol do Aimoré, um gol gozadinho, né? Um gol na quarta rodada. Fosse o Grêmio... Eles queriam matar esse goleiro que ontem pegou 3 pênaltis. Bom, exatamente. Nesse gol, queriam matar o goleiro, eu tenho colegas meus, Não que só... diziam que ele era azarado, chama-gol e o escambau. Não só pegou os pênaltis. Ele foi o melhor em campo no primeiro jogo. É isso que eu quero dizer. Ele foi melhor em campo nos 2 jogos. Exatamente. Porque E o Inter nem sufoco deu, mas ele foi o melhor em campo. O mérito, mas a defesa que ele fez naquela jogada maravilhosa do Edenilson, que o Edenilson deu um drible de futebol de salão no meio de 2 zagueiros e bateu no canto verdade. embaixo, foi uma defesa importantíssima. Mas só para corrigir, Lauro, foi na segunda rodada. Desculpe, segunda segunda rodada. O que não altera muito obrigado, mas não altera o mais relevante. Dá quase um dia. Que são 23 horas jogando futebol, 23 horas sem tomar um gol. Por que eu estou falando isso? Porque agora é mais tranquilo de defender o que eu vou defender, que muita gente defende. O nosso regulamento do gauchão aqui deveria ser como o regulamento de Minas Gerais. Mas eu defendi. De Minas Gerais. Como é que é Minas Gerais? Seja o Inter, seja o Grêmio, não importa quem. Imagina que o Grêmio fez 38 gols e tomou 1. Chegou 7 pontos no desempenho na frente do Internacional. Não precisaria pênalti. Claro, fosse o contrário, eu diria a mesma coisa. Então, meus amigos, já tem o formulismo, toma lá, dá cá, toma lá, dá cá, toma lá, dá cá, já tem isso aí. Que eu sou a favor, não tem problema nenhum. Agora, jogaram um Grenal no Beira-Rio, um Grenal no Estádio Olímpico. Terminou o campeonato, o Grêmio é campeão. Na arena. E igualdade? Não, é a melhor campanha. Pênalti é loteria. É o que eu acho. Aliás, para concluir. Não, porque o Mas programa a vai TV até as 8h30. gosta, né? Para concluir, não vou embora, mas para concluir, teve sorte o Grêmio. Se diz isso a posteriori agora, quando o André erra aquele pênalti defendido pelo Lomba. Por que teve sorte? O Chororô ia ser maior. Na hora teve azar. Mas agora eu digo teve sorte porque senão o Grêmio seria campeão, bicampeão, porque deram o pênalti daquele puxãozinho, que começou fora da área, que não sei, aquela tremenda discussão, aquela injustiça contra o Internacional. Assim não. E aliás, agora para concluir de verdade, quero cumprimentar o Renato por ter dado ao André a chance de cobrar o pênalti e se redimir. Ia ser o Luan que ia cobrar, porque estavam os 2 caminhando. E o Renato enlouqueceu, por isso que ele foi expulso. Ele entrou para dizer que era o André que ia bater. Foi por isso que ele foi expulso. Mas o André, que eu encontrei hoje... Só que ele fez isso depois que o Nico errou, né? Sim. Porque se o Nico Porque tivesse... ele sabia que não era um pênalti... Era um pênalti que só pode ganhar. Na pior das hipóteses, ficaria empate. Você está chamando o Renato de oportunista? Não, eu estou dizendo que ele teve a perspicácia de ver que o momento era favorável, que o risco era baixo, e então fez isso. E se o André erra?
empata. Mas se o E André aí erra, segue a pras- disputa. Vai para as cobranças alternadas. Agora, se o Nico faz, o André não cobra. Porque aí, se ele erra, Sim, sim, perdeu. Mas o Luan entrou em campo Interessante. para bater o pênalti? Muito professor? interessante. Ah. O Luan entrou em campo para bater o pênalti? Não, Ele não o foi Luan- visto na arena, né? Mas o Luan... Mas é o Luan. Mas é o Luan. E o outro tinha errado. Não, e quando o Luan entrou, houve um impacto. O Luan mobilizou a torcida, o Luan mobilizou o time. Teve um impacto fora, não teve... Ele não surtiu efeito Ele nenhum. não, porque ele jogou O que mal. ele representa, surtiu. É, mas só jogou o Inter, dali Assim, pra frente. assim como o melhor jogador do Internacional tem sido, fora o goleiro, tem sido o Nico Lopes. Que não jogou. Tá, professor, o E senhor que neste defende Grenal sempre o ele não D'Alessandro. participou. O senhor que defende sempre o D'Alessandro. O que não quer dizer que ele não cometa erros. O chilique que ele teve Foi ontem absurdo. É imperdoável. Foi absurdo. O Inter tinha reserva técnica no banco e ele tratou de se neutralizar. Não, E acabar com a chance de entrar. Por isso que eu acho, não tenho como saber, de que o quarto árbitro, Foi ele que passou. não, disse alguma coisa ao D'Alessandro. Não é só porque foi ele quem disse pro juiz que foi ir consultar o VAR ou não. Eu acho que houve alguma troca de palavras e que o... Professora, O como... senhor quer dizer que o Daniel Bins teve fundamental importância na conquista do Grêmio? Não, o Grêmio mereceu ser campeão gaúcho, pelo amor de Deus. Não, mas isso é o cômputo geral. O jogo ontem era estanque. Até Mas os o dirigentes do Internacional reconheceram Mas o a jogo- campanha que o Grêmio fez. Mas Não, o não- Grêmio deveria ser campeão até por esse teu critério aí. Mas num que jogo- eu defendi antes do jogo. Mas, Tinha que Rec, ser o das regulamento mineiro. Rec, num jogo estanque, tudo pode acontecer. Isso. Agora, o jogo de ontem não teve nenhuma superioridade Sim, de nenhum sim. dos dois. Não teve. Não teve superioridade de nenhum dos dois. É verdade. Mas, professor... Aliás, esse Daniel Bins, ele tem algumas coisas peculiares. Veja, eu não tenho informação, isso que eu estou dizendo. É um sentimento pelo nível de revolta Até o do Maurício pode D'Alessandro. confirmar aí. Foi ele que apitou o Internacional em Caxias, lá em Caxias. Eu achei muito estranha uma declaração dele. Não que não se deva proceder da forma que ele relatou. Mas achei, não presunçosa também, mas achei muito intelectualizada, assim, muito rebuscada a história que ele contou antes do jogo. E até eu tentei depois falar com ele, mas ele tinha saído, o Henrique Pereira até que estava lá, e eu estava ao lado do Haroldo. Eu disse assim, mas estranho um juiz querer saber todos os detalhes de todos os jogadores, como procedem. E, inclusive, eu fiquei preocupado em saber qual seria o time que o Inter ia escalar para ver a situação de A, B, C. Mas ele tem que apitar o que está acontecendo naquele momento, naquele dia em específico. E não histórico. Né? Não histórico. O Luiz Fernando, que é apelidado de Caicai, Luiz Fernando Gomes, no Internacional, pagou quase com a carreira essa história, por causa que o Renato Marcília espalhou na época que esse rapaz só se jogava. E ele quase pagou com a carreira. E eu achei estranho o jeito que o Daniel Bins até falou. Falou com tantos detalhes, com tanta coisa. Nós estudamos cada jogador, estávamos até vendo com que time que o Grêmio, que o Internacional iria jogar. Eu quero saber se ele se preocupa com o time titular em reserva do Aimoré, quando ele apita Aimoré e Avenida. Uma outra coisa. Mas também não tem a mesma atenção. Será? Ah, pois é, mas Será? aí eu achei meio... Será que o gauchão esse aí é cafezinho mesmo? Nada, Porque, café colonial. Deixa eu só Aí, fazer... boa, Laura. Agora nós vamos ficar engajados. Não, eu vou fazer um raciocínio. Eu e tu. Eu vou fazer um raciocínio histórico logo em seguida. Primeiro, cafezinho lota o Beira-Rio e lota a Arena. 100 mil pessoas. Eu Não, sei é que verdade. na hierarquia o regional é menor do que pela ordem. Regional, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Mundial. Até eu sei isso. Agora, pois é. Agora, lota um estádio e lota o outro, vamos devagar.
Grenal. Bom, se fosse uma decisão Grêmio Novo Hamburgo, o Inter e Brasil de Pelotas, Ia lotar? Aí não, claro que não. Grêmio Brasil de Pelotas ano passado lutou. O que tinha 50 mil pessoas na arena o ano passado? Rec. Então, até podemos ver. Rec. Podemos ver. Pode É que ver. ontem foi o terceiro maior público da Arena. 51 mil e... Rec, Para não parecer sofisma, então, claro que pesa aí Grenal, tá? Agora, parem um pouquinho, porque vai falar um velho agora de quase 80 anos. Faltam 154 dias para 80 anos. Então, vou lembrar. Vamos ver se... Velho é quem se sente velho. Tu tá velho. com que idade, Rec? Tu tá com que idade? Vou fazer 5,6. Tá, mas o Enio tem, vou dizer, 61, tá? O Maurício é gurizinho. Eu vou dizer uma coisa agora que vai impressionar, talvez. Os velhos e velhas que estão me vendo aqui vão lembrar. Esse campeonato gaúcho tem apenas 58 anos. Com a unificação da... O Grenal tem 110 anos. Mas o Grenal, o Campeonato Gaúcho tem apenas 58 anos. Como é que era até 1960? O que valia até 1960? Era o Campeonato Metropolitano. Se o Inter era campeão metropolitano, campeão de Porto Alegre, ia disputar com o Pelotas o título do Gauchão, o que interessava era o campeonato de Porto Alegre, mais que o Gauchão contra o Pelotas. Por quê? Se o Grêmio ia disputar depois campeão de Porto Alegre contra campeão do interior, com o Guarani de Bagé, o que interessava era aqui. E aí o Renner é campeão em 54. Valdir, Orlando e Paulistinha. Bonzo, Léo Ogago, Léo, pai do Ike Gomes, e Olávio, Pedrinho, Breno, Orfeu, Breno, Enio Andrade, Ivo Medeiros, Juarez, Enio Andrade e Juessi. Muito bem. O Renner é campeão de 54, título histórico, gaúcho, metropolitano, mas era como se fosse gaúcho. Então tinha o rolo compressor. O que era o rolo compressor na década de 40? Meu Deus! Campeonato metropolitano. O time do Teté, na década de 50, o que é? Metropolitano. O time do Foguinho, ainda na segunda metade da década de 50, década de 60, metropolitano. E aí, meu amigo, o que pesava era o metropolitano. Quem era o metropolitano? Só para concluir agora, quais eram os clubes? Atenção, velhinhos aí, quais eram os clubes? Internacional, Grêmio, Cruzeiro, São José, Intercruz e Grecruz era uma loucura. Internacional, Grêmio, Cruzeiro, São José, Nacional, Força e Luz, na Timbaúva. E aí depois vinha, Renner. Floriano e Aimoré. Bom, o Renner. Depois vinha o Aimoré e o Floriano, que é o Novo Hamburgo. Aimoré e Floriano. Depois o Flamengo, que é o Caxias, e o Juventude. Mas isso é depois. Então, agora concluir. Para ver que realmente a coisa, embora menor, pode ser maior. Eu espero que o REC tenha percebido que o Lauro, com isso, está mostrando que a tese de que não é a questão do campeonato, mas é a questão de Grêmio Internacional. O Lauro falou da época do EPA. Não, agora. Agora é diferente. O Lauro já falou também que de 58 anos para cá é outro campeonato. Isso. O que o Lauro dividiu foi que naquela época o Metropolitano era o canal. Que é o que tinha Grenal, Rec. Com isso, o Lauro está dizendo que o que valia na época era Grenal. E o que vale hoje é o Grenal. Agora é o Campeonato Gaúcho. Tanto é que... O ano passado foi o Novo Hamburgo, ano retrasado foi o Novo Hamburgo. Tinha 50 mil pessoas na arena e no Beira-Rio. Tá, vamos ver. Ano passado, qual que era o teu palpite? Quantas mil pessoas tinham? 33, 34. Não, tu falou 50, agora tu baixou pra 33. Não, tava cheio o estádio. Não, tu falou 50. Ainda bem que o Lauro está aqui. Eu falei que tinha muita gente. Não, tu falou que tava lotado. E muita gente é uma... Acho que o meu nariz está desse tamanho porque... Eu tenho que as continuar. 50 mil pessoas do REC ano passado eram, na verdade, 32.238. Agora acertei, 33. Agora? É que vocês não deixaram eu molhar o bico. Internacional é muito mais atração do que o Brasil de Pelotas. Mas não é o campeonato muito mais atração? acirrado do que o Brasil de Pelotas. Mas E não é o ali a campeonato? torcida já contava com o ovo. Ganhar do Internacional é mais difícil. É Grenal. Inter de Paulo Guerreiro, É Grenal, de Nico Lopes, Rex. de D'Alessandro brigando Grenal. com o Pins. É outra atração. É Grenal. Então vamos lá. Grenal todo mundo quer ir, mesmo quem não gosta de futebol. REC, Então- ontem tinha então- mais público em um Grenal do que ano passado teve somando as duas decisões. Ponto.
Acabou. Somos 2 jogos do ano passado, não tinha 51 mil pessoas. Sabe o que significa isso? Nada. Significa que Grenal é que é importante. Significa que o Grêmio é campeão, invicto, de cabo a rabo. Ótimo. E que o D'Alessandro teve um chilique, Num atrapalhou o Internacional. campeonato menor, em que os dois jogam muitas partidas com as reservas e que só ganha esse nível de emoção quando jogam os dois. O cara estava sentado aqui na cadeira do Lauro, o vice-presidente do Novo Hamburgo, campeão do Campeonato Gaúcho, ganhando do Everton Grêmio Cury. e ganhando do Internacional, e que disse que depois a torcida não vai e não vai. Vem cá, é assim, é real, é a dupla Grenal. Uma outra coisa que tem que acabar, modéstia à parte, tem que acabar. É a história de dar. Na Olimpíada tem isso e tal, todo mundo recebe com o maior orgulho. Medalha e taça, ainda mais com decisão de Grenal, quando é um clube do interior em segundo lugar que recebe medalha e taça, gosta. Aí dão uma taça de segundo colocado e medalhas para o Internacional. Aí o cara quer jogar fora a medalha. O Inter não pegou, né? Pois é, aí que vem a história. Aí o Inter deixa no vestiário da Arena medalhas e taça. O Inter não foi nem receber no protocolo. Sim, pois o Inter ignorou o protocolo, a federação levou as medalhas e a taça para uma salinha e o Inter deixou lá. Porque a federação não teve sensibilidade de se dar conta. Imagina se fosse o contrário. Sim. Nós tivemos uma decisão por pênaltis. Entende? Então, poderia perfeitamente, independente da campanha fantástica do Grêmio, o Internacional ter ganho. Agora, tu imagina lá com aquelas 50 mil pessoas que tinha mais de 45 mil gremistas e o Grêmio recebendo a medalha de vice-campeão. Hoje surgiu uma piada sobre isso. Imagina. Uma piada bem gremistona sobre isso que surgiu hoje é o seguinte, que aquelas medalhas e aquela taça do segundo seria para o time reserva do Grêmio, que fez a campanha. Fez a campanha bem também. Mas olha aqui, professor, o senhor estava falando do Vou colocar quarto uma foto árbitro. depois do abraço do D'Alessandro no Renato. Do Odair no Renato. O D'Alessandro queria abraçar o quarto Daniel Bins. É Daniel Bins. Daniel Bins era o quarto árbitro. Não, tem um outro nome no meio, é Daniel... Nobre Bins. Nobre Bins. E muita gente criticou, até um conselheiro do Internacional disse, se eu tenho a caneta, o conselheiro do Inter me ligou hoje, com esse, como é que ele disse, né? Não é beicinho murcho, ombrinho, não sei o quê, que a foto tá muito assim, parece que está homenageando o Renato, alguma coisa assim. O Renato ganhou? Ele disse que ele, se fosse dirigente do Internacional, demitiria o Odair hoje por causa desse gesto. Coisa bonita. Eu achei bonito. Ainda bem que ele não é dirigente. Porque ele acha Espero que isso nunca aí, seja. isso aí tira a grandeza. Não, que tira a grandeza é uma imbecilidade dessas que ele te falou. Isso é que tira a grandeza do Internacional. Quem é esse incivilizado que falou isso? Não dá o nome. Mas aí é o seguinte, eu fiquei pensando depois, porque na hora na rádio eu cumprimentei, disse, olha, isso aí é bom, porque desarma o torcedor, mostra que o futebol é um congresso aberto, ganha quem ganhar, mesmo que seja acirrado como foi. Né, que o gesto foi bonito, é que esse conselheiro ou ex-conselheiro... Achou muito meigo. É que ele achou meigo uma foto que fizeram em um momento, aí um frame de um momento, tá falando alguma coisa, dependendo, parece que tá fazendo bico, alguma coisa assim. Ele falou ombrinho. A melhor prova... porque tava tentando esconder o que tava falando. A melhor prova que ele está enganado é que uma das... Mas é um conselheiro inteligente. Não muito. Um dos sintomas de evolução do futebol, e o Lauro acompanhou bem isso, é que os dois times entram e saem juntos. E torcida mista. Sim. Uma coisa bonita, torcida mista. Mas os dois times entrando e saindo juntos, por mais que tenham jogado e disputado e saído faísca nas divididas, saem juntos pelo mesmo túnel. E a repercussão em Brasília, tu viste a repercussão em Brasília do Grenal de ontem? Nomeado novo ministro da Defesa, sabe, né? Paulo Vitor. Novo ministro da Defesa, né? Mas, professor, o senhor estava falando antes da discussão que teve do Daniel Bins, que acabou expulsando o D'Alessandro naquele lance, e também, no mesmo contexto, foi expulso o Odair Helma.
eu estava acompanhando pela TV o jogo, não estava no estádio, e me chamou a atenção, na leitura labial, tanto do D'Alessandro quanto do Odair, que os dois, a todo momento, reclamam. Não foi pênalti porque foi ombro com ombro. Falou, Mas, pelo amor de Deus, o quarto árbitro e o Jean-Pierre, que viram no VAR, não podiam dizer, meu amigo, foi um puxão, não foi o ombro. Eu acho que aquele puxão não é E pênalti. será que não disseram? Eu não marcaria pênalti. Acho que o Jean-Pierre... Então está criando uma nova regra. Acho que o Jean-Pierre foi induzido a marcar o pênalti porque só viu o lance em câmera lenta. Em câmera lenta, o senhor, dando um abraço no Lauro, vira pênalti escandaloso. Não é verdade, Maurício. Maurício, o futebol, a gente pode achar que deveria mudar a regra. Isso é outra Tá coisa. mudando, tem muita coisa que já mudou. Não. Na regra mudou bem pouco. Nas regras mudou bem pouco. As regras do meu tempo era outra coisa. Que coisa. Na regra do futebol, já peguei essa segurar a camiseta do adversário, não existe graduação se segurou muito ou segurou pouco. Tu está dizendo que não tem meia gravidez. Exatamente, como não tem meia segurada de camiseta ou de calção. Acabou, segurou o Mas os calção. comentaristas de arbitragem falam que houve intensidade suficiente Pois para é, mas derrubar então- o adversário. então- E ele precisava dar aquele puxãozinho ali? Não. Claro que Não não. precisava. Pois é. O Parede só fez aquilo também. Que Uma babaquice, não é né? verdade. Ele Eu não a- fez um bom jogo. Ele entrou bem, hein? Eu acho que ele entrou. Ele virou mais lateral do Se que entra o ofensivo. Sarrafiore e não entra o Camilo, eu acho que o Inter ia ganhar o jogo. Comparado O Grêmio com... se Comparado desarticulou com os de uma demais, ele foi maneira- bem, mas Mas ele então, não foi bem. Mas comparado com o Potker, que foi a quem ele substituiu, ele fez essa substituição com bastante vantagem. O que aconteceu ontem, e que daqui mais 10 dias começa o Campeonato Brasileiro, é que mudou. Antes tinha uma pessoa olhando. Depois passaram a ter 3 pessoas olhando. Continuam enxergando uma guampa, né? Não sei, eu acho que enxergam muito. Até demais. Aí... Não enxergaram o agarrão que o Guerreiro estava reclamando o primeiro tempo inteiro do Cândido? Agora tem o VAR. Então, vai mudar. Não pode. Isso aí foi o VAR, ó. Se alguém pegar, Confirmou. se alguém segurar a camisa do outro dentro da área, o VAR. Sabe qual é a polêmica? Estamos vendo os lances aí, Lauro. Se Sabe- quiserem ir comentando Hein? em cima, então pode ir falando. Sabe qual é a pode ir polêmica? olhando. Sabe qual é a polêmica que está no ar? De polêmica eu entendo um pouquinho. Sim, é claro. Sabe qual é a polêmica que está no ar? É o Ela seguinte- diminuiu 80% a audiência daquele horário depois que tu saiu da rádio. Não, o timeline é muito bom. Mas olha aqui, ó, Enio, A polêmica era... Maurício, Rec, preste atenção assim, ó. O VAR, vamos discutir o VAR. O que é preferível? Uma perseguição, que é o caso do VAR, de 100% de acerto? 100% não tem, tanto é que está polêmico aqui o negócio de puxar o calção que o VAR detectou. Bom, mas quase 100% de acerto e às vezes, muitas vezes, 100% de acerto, ou parando 3 minutos, parando 4 minutos. chance do Inter no jogo Ou aí. então, Maior. ou então deixar correr como era antes, sem o VAR, Não, o VAR é um avanço. podendo haver mais erros e tal. Claro que o VAR é Não, um o VAR é grande avanço. o que eu vejo como um problema, Lauro, professor Rec, é que o VAR, no futebol brasileiro, ele é muito jovem. Sim. Os árbitros ainda não estão acostumados ao Futebol recurso. mundial. Não, mas Rec, no futebol mundial, tu pega o campeonato italiano, já tem há 2 temporadas o VAR. mas o é- campeonato alemão já tem há 2 temporadas. Continua a mesma confusão. Rec, tu Não pega é verdade. Não O é campeonato verdade. alemão- Chega a parar 4, 5 minutos lá também. Mas e qual para é o na problema? Champions League, que começou agora com o VAR nas oitavas de final. Antes no não campeonato tinha. alemão não para. Aí o lance do Edenilson, ó, a defesa. Do Eu acho que essa ministro foi a da grande defesa. Grande jogador. Agora, o VAR vai mudar algumas coisas na atitude dos jogadores. Vem cá, nós temos um exemplo explícito. O Grêmio, ano passado, jogou a Recopa e Aí o pênalti. nos dois jogos, o VAR flagrou. Ali dá para ver o calção Ele esticado. se joga, professor. Mas não importa se ele se joga ou deixa de Então o se Guerreiro jogar. foi infantil, porque o Guerreiro, no primeiro tempo, disse que o Kahneman agarrou ele o Na- jogo inteiro. Então foi porque ele não se jogou que o VAR não deu Nada a pênalti. ver. Olha o que o D'Alessandro não tá sei. fazendo. Agora, nesse Não, porque o lance. Guerreiro estava tão brabo no intervalo que... Mas nesse lance,
Nós acabamos de ver a imagem, ele segurou o calção do outro. Ponto, é contra a regra, acabou. O resto é conversa. Vamos ter 200 pênaltis pro jogo. Eu respeito... Qual o problema? Ou vão parar de fazê-lo, ou vão parar de... Ou tu queres me dizer que com a arbitragem e com a televisão e o número de câmeras que tem agora, o que acontece é igual ao que acontecia na década de 80 e 70, Laura? É. O que aconteceu em La Plata com o Grêmio em 83... Sim. Aquilo não existe. Mas Aquilo ali tinha é o que interditar acontece pra todo agora. sempre. E por que parou de acontecer? Porque antes se transmitia um jogo com meia dúzia de câmeras, hoje se transmite um jogo com 24 câmeras. É óbvio que é diferente. Então as coisas estão mais civilizadas, as coisas estão melhores. É isso. Eu respeito todas as opiniões, não é apenas uma frase de efeito, eu respeito mesmo. Agora, eu ouço dizer, e ouço de novo, como eu vi hoje várias vezes, respeitando, que o Grêmio foi melhor, que o Grêmio é melhor, que o Grêmio foi melhor e tal. Vem cá, mas se o Paulo Vitor foi a figura do jogo, Os 2 jogos. fazendo várias defesas, como é que o Grêmio foi melhor? Não consigo entender. Não, sabe o que é? O futebol do Grêmio, Tá complicado. o futebol do Grêmio, Laura, ele convence mais que o futebol do Internacional. O Grêmio faz menos força para jogar. No entanto, se pode ganhar campeonato fazendo força para jogar. Time do Filipão, time do Carille, time do Tite, time do Abelão em algum momento. Mas é isso. Mas é isso. O Grêmio é mais qualificado tecnicamente, Isso. talvez. Agora, E mais tempo junto, as características são sabe, pensadas. tu tens um mesmo treinador que agora em setembro, agosto ou setembro, vai completar 3 anos treinando o Mas Grêmio. tudo começou com um grande Roger. Né? Né? E o Grêmio tem uma revelação que é Ao o... contrário, Rec, tudo foi consertado porque o Roger saiu. O senhor sabe como é que começou a trajetória do Renato no Grêmio? Qual Pra não ser delas? ingrato ao Roger? Qual delas? Essa trajetória? Essa de 3 anos, Sim. com uma classificação advinda de um resultado conseguido por Roger. Isso, e que foi demitido porque o presidente do Grêmio Porque tava mal no brasileiro. queria o mal do Grêmio, Não. porque a direção do Não. Grêmio queria prejudicar o Grêmio, Não. então demitiu o Roger. Um dia porque... demitiu o Renato também em 2011, porque perdeu para o Falcão. Mas Isso o que- acontece. Não, o resultado, às não, vezes, do Campeonato desculpe. Brasileiro. Houve uma trajetória do Grêmio, que tomou uma ciranda do Rosário Central. Lá Perdeu e para aqui. Coritiba, perdeu para Ponte Preta, foi lhe ajudar. Então, Mas isso- a vitória na Copa do Brasil adveio Sim, de, sim. primeiro, Sim, tinha ganho o jogo lá. com gol do Bolanhos. Tudo bem. E já com o Ramiro no time titular. Mas também- e já com esse sistema Mas de jogo. também. Mas Já com o mas 4-2-3-1, mas que tam- perdura 3 anos. Mas também tomava um gol por jogo. O jogo do Grêmio começava 1-0 já para o adversário. No mínimo um Não, o tomava. Renato tem que dourar a pílula, burilar, sei lá qual é a palavra. Ele tem que melhorar o que está. Óbvio, ele veio para melhorar. Ele melhorou. Não. Mas Mas não é só o isso. jeito de jogar Não. do Grêmio, eu não sei se o professor já sei a ideia dele, não sei se o Lauro concorda. Nós brigamos aqui eternamente, não, que o Roger reeducou o Grêmio a jogar futebol. O Grêmio há 15 anos não ganhava um título de expressão e não tinha nada em campo. Era um time horroroso. Cada 6 meses mudava o time, mudava a maneira de jogar, mudava o técnico e não adiantava nada. Maurício, e o Roger veio aqui. Está gravado isso. O quê? Tá gravando. Que faz 15 anos Não, que ele não ganhava nada. Títulos de expressão. De expressão. Portanto, os que ganhou nesses 15 anos não são de expressão. Não, Mas são só- bons títulos. Ah, tá, não. Só... Gauchão eu valorizo. Só tô Porque pro- quando É só pra provocar. Quando diziam que o Grêmio não ganhava nada há 15 anos, eu me revoltava e rechaçava e dizia que o Grêmio tinha ganho 3 gauchões. 6, 7, 10. Por quê? Esse negócio agora é a mesma coisa. O Internacional não ganha nada há 8, então. Eu não quero dar uma de Óbvio que não vaselina. ganha. Mas ganhou 3, 4 títulos. Essa história de Roger, Renato Jorge, o Roger. Roger, Renato Jorge,
De novo. Não, Roger. Roger, Renato, Roger. Dessa história eu não quero fazer assim. Quem é o cara? É o Roger ou o Renato? O Renato ou o Roger? Não, é um somatório. Não. Claro, é uma continuação. O Renato deu continuidade, embora com outra cabeça. Continuidade é o que o Roger estava fazendo. O Roger fez bem e o Renato também. Isso aí, perfeito. E que é o que eu acho. E alguém tinha que mostrar o modelo a ser seguido. Que é uma Se opinião. vier um técnico agora, o Renato não desmanchou o que o Roger construiu. Ele aumentou o que o Roger construiu. Na minha Se opinião. vier agora uma lorpa e souber trabalhar um pouquinho, ele não destrói o que o Renato fez. Alguns dizem que o processo começou com o Filipão, que os jovens, quem O pensou Filipão foi o fez Filipão. uma decupagem, uma depuração. Foi o Filipão que contratou o Maicon também, né? Forçada porque o Grêmio estava pelado. Não que ele quisesse fazer também. Aqui, ó. Mas ele indicou o Maicon, ele indicou o Douglas, Todas- ele indicou o Jeromel. todas- Jeromel antes até. Toda a sucessão de treinadores. O que eu falo sobre o Roger, e que tu fica tão Eu acho o Roger um encasinado, grande treinador. é que o Roger talvez agora vai ter a oportunidade de crescer, de se amadurecer, Vai ganhar o segundo título já na carreira. amadurecer, treinando um time médio. Bahia. O problema do Roger é que ele foi direto do Novo Hamburgo, do Juventude, para o Grêmio, Not problem. sem ganhar nada. No E problem. ele não tinha ainda a estrutura pessoal para comandar um elenco Mas do tamanho do Mano Grêmio. Menezes tinha, tomou 4 da Napolina, E tu- quase não subiu com o Grêmio Pois e virou é. campeão quase da Libertadores da América. Mas não tem nada. Ganhou 2 times em cima do grande Abelão. Rec, tu tá misturando duas coisas. O Mano O Tite veio do Caxias, um jeito de padre, chegou aqui e foi campeão. Mas porque tem algumas pessoas que têm uma capacidade de gestão de grupo que outras não têm. É normal. Tá, tu pega a Isso eu vou história. concordar com o senhor, sabe por Tu quê? pega, porque- Melhor coisa que ele fez, o Roger, agora, foi levar o Paixão junto. Muito obrigado. Claro, porque Tu senão pega- ele fica com aquele nariz empinado dele, que é meu amigo, o Roger. Então- Mas tem que descer um pouco do salto. Tu pega a história do Rádio Gaúcho, quantos comentaristas teve e quantos Lauros Quadro teve? Não, só teve 2 comentaristas de escola. Não, eu acho que teve Não, tô mais, brincando. Teve mais Cláudio que Cabral, 2. teve Enio Melo, Agora, teve o Pierre grande, Café, o mas grande os Lauro melhores- Quadros, não é que ele sabia mais futebol que os outros. Mas é verdade. O Lauro tinha o quê? Tinha uma atitude, tinha uma maneira de fazer as coisas que os outros não tinham. Mas eu sempre digo e repito que o comentário esportivo no Rio Grande do Sul se divide em antes e depois de Rui Carlos Ossana. Tínhamos estilos absolutamente diferentes. O que é mais um elogio para Sim, ti. sim, sim. Por quê? Porque tu tiveste a inteligência de não tentar ser Sim, sim, sim. um outro Rui Não, Carlos porque todos Ossana. que tentaram não conseguiram. Por isso- Todos que tentaram ser Lauro Quadros não Mas por conseguiram. isso que o Lauro Os conseguiu caras diziam pra mim, tu tem um estilo parecido com o do Lauro. Eu disse, mas eu não vou imitar o Lauro. conviver na mesma época que o Rui, e eu concordo contigo que o Rui é alguém absolutamente Sim. excepcional. Como eu acho que o rádio em geral, isso é muito subjetivo, né? Armindo Antônio Razonin? O rádio em geral se divide em antes e depois de Cândido Norberto. Cândido Mas, Norberto. mas isso é... O Cândido Norberto era criativo. Então- O que ele fez com aquele sala misto, Então- aquilo ali, A ideia isso de... ter sido o melhor modelo de rádio de todo sempre. Sim. Aquele misto que a Rádio Gaúcha tinha, de jornalismo com esporte, que depois virou separado, aquilo ali era... Mas a ideia, Pelo que eu li, eu vou mas lhe- a vou ser ideia bem de sincero. poder conviver sem tentar ser o outro e de criar seu próprio estilo, é isso que falta para o Roger. O Rec, que é o... Mas o senhor acha que o fã Roger no- tenta ser quem? O Rec diz bem, ele não chega perto dos jogadores, o nariz está empinado demais. O nariz está empinado demais. Tu não pode imaginar... Tem que ser popularesco às vezes. Mas, claro, mas tu está Às trabalhando... vezes tu tem que comer farinha, Eu não feijão me com canso farinha. de contar, Rec, um episódio de 1995 que aconteceu com o Grêmio. O Grêmio
estava decidindo o Campeonato Brasileiro com a Portuguesa, o Klemer, Qual que ano? 95, Não, 6. 96, pode ser. 95, o Grêmio foi campeão da América, vice-campeão da Copa do Brasil. 96, o Grêmio está decidindo o Campeonato Brasileiro, jogando no Olímpico, precisa ganhar de 2-0. Isso aí. O Grêmio faz um gol e a Portuguesa reage. A Portuguesa tinha um excelente time, eu acho que o Zé Roberto jogava. Jogava na Zé Portuguesa. Roberto, jogava o Caio Narigudo, e todo Narigudo normalmente é competente. Eu e o Lauro gosto. Olha aqui, jogava o Alex, aquele ponteiro, meio louquinho, que faleceu já. Então. Puxa vida. Bem, o Alex Grêmio, Alves, acho que é. o Grêmio sai ganhando de 1-0. O Hollywood, que era Hollywood, que era o capitão, feio, que era um demônio. O Galo, técnico, era o segundo homem. Então. Aquele que jogou no Grêmio, artilheiro, Rodrigo Fabri. Eu lembro de todo aquele time. Então, o Grêmio sai ganhando de 1-0, a Portuguesa reage, e no segundo tempo o jogo está muito mais para 1-1 do que para o 2-0. O Filipão tira um volante, o Dinho, e coloca um atacante. Filipão não. Mas deixa eu terminar. Não. Mas deixa eu terminar, Então tá, querido. Só deixa Eu só ia fazer um aposto explicativo. Deixa eu terminar a minha história. O Filipão, que é o treinador, tira o volante, porque é tarefa e coloca o atacante. Esse atacante faz talvez certamente o mais importante, um dos gols mais bonitos da sua vida, pegando de sem pulo, uma bola de fora da área, e o Grêmio ganha de 2-0. Final do jogo, os rec da vida vão lá correndo, põe o microfone na boca do Filipão e diz: Filipão, parabéns, a sua substituição ganhou o jogo e o campeonato. E o Filipão diz: não, vocês estão errados, não fui eu. Foi o Dinho quem veio me dizer, me tira e põe o Ailton. E eu fiz o que o Dinho me sugeriu e assim nós ganhamos o título. Quantos treinadores, Lauro, em toda a carreira, tu conheceste? Seriam capazes de fazer uma coisa dessa. É assim que se ganha um grupo, Rec. Eu passei... Dando 50 mil na comemoração também se ganha o grupo. Hã? Dando 50 mil na comemoração. O que quer dizer dando 50 mil? O Renato, Deu 50 mil pro Paulo Vitor. Não, mas deu pós-título ali. Sim, depois do título. Mas é claro, mas aí se ganha para posteriori. Chegou. Paulo Vitor, como tu defendeu 3 pênaltis, Vou tu te entrou dar na 50 história, mil. vou te dar 50 mil. Mas quem vai pagar é o clube, mas eu vou te dar 50 mil. Ele contou ontem na coletiva. Sim, mas o Grêmio é que dá os 50 mil. Sim, O Renato tomou a iniciativa Sim, sem falar com ninguém. Disse, ó, eu vou te dar 50 mil. E aí na coletiva falou, ó, presidente, tem que dar, se hein, vira aí porque eu tô mal na foto. Presidente, se vira que 50 mil pra mim é muito, pro Grêmio não é nada. Vem cá, é verdade, falar em dinheiro, é verdade que o Neymar ganha por mês 32 milhões de reais? Não. O que daria 1 milhão por dia? Acho que não. Olha que se passar para euro, é capaz de parece, ser perto, somando as ações de São marketing. 8 milhões e meio de euros Não, por quem mês. ganha Não, mas aí é o seguinte, olha aqui, ó. É que aí dilui luvas, isso que tu falaste aí, como é, Maurício? As campanhas de marketing dele. Marketing, não sei, e aí daria, então, 32 milhões por É mês. possível. É possível. Em O 2017, maior negócio da história, né? 2017, segundo o Dr. Google, o salário do Neymar era 36 milhões de euros. Por 3 milhões por mês. 3 milhões por mês. Já dá 14. Isso salário. Tem mais as ações sim, de marketing. Sim, mas para chegar... Mas de qualquer forma, Não, hoje ele ganha mais que isso, porque com os investimentos que ele tem. o Neymar que é- mudou o patamar dos negócios do futebol mundial. Sim. Essa é a verdade. Tanto é que logo depois, o Barcelona, até naquela, vamos dizer assim, aquele constrangimento de um clube tão grande como o Barcelona perder um dos seus astros, o Barcelona vai lá e gasta um absurdo num jogador que não vale isso, né? O segundo maior negócio da história do futebol mundial é o Felipe Coutinho, que até reserva é no Barcelona. Sim, mas aí foi aquela história, né? Vamos buscar o que pode. Mas é isso. Por isso que eu digo que é aquele momento de fragilidade que tu comete um erro. É isso aí. E na lista da L'Equipe, Lauro, Sim. o Messi, segundo a L'Equipe, ganha 8 milhões e 300 mil
euros por mês. Aham. Então ele chega perto de 30... convertendo dá mais ou menos 35 milhões de reais. sim, O Messi ganha mais de 1 milhão por dia, Tu vê. segundo a L'Equipe. Só de salário, fora ações de marketing É um também. absurdo. Não é? Falou em Barcelona. Não é por causa. Lá é outra Pelo história. resultado Não, desportivo não é por dele. isso. É que nem quando se diz que os salários aqui são um absurdo. Diz, oh, coitado do trabalhador. Nós estamos falando de gente, de estrelas de um espetáculo Reconhecidas no mundo inteiro. e que movimenta muitos milhões. Tu tem que ganhar proporcional àquilo em que tu trabalhas, em que tu participas. Diga, Lauro. Falou em Barcelona, o Grêmio está com um aprendiz de Arthur, né? Sim. O Matheus Henrique é o legítimo aprendiz de Arthur. É uma coisa... Mais longe, né? Boa. Longe, né? Mais longe. Ele e o Jean-Pierre... É o mesmo perfil, assim. Sim, Não, mas tem uma diferença abissal numa coisa. O Arthur corria assim. Aham. E ninguém tomava a bola dele. Assim. E se ele tabelasse, ele estava lá na frente. O Matheus, ele é habilidosérrimo. Sim. Ele é habilidoso. Ninguém toma a bola dele, mas fica andando em cima. Sim, sim. Em roda. Agora, Mas que quando ele distribui bem. Que Quando idade ele ele tabela, tem? ele tabela bem. E chuta bem também, hein? que idade ele tem? 21. 21. Né? Ele ir bater o pênalti ontem, e não Jeromel, e não Kahneman, e não todos os impressionante. mais velhos que Não, ele. Aí entra o mérito do Renato. Porque, e outra coisa que o chilique do D'Alessandro fez falta, além dele não poder entrar com a bola rolando, de não bater o pênalti, de não participar da conversa dos jogadores, o Odair também acabou sendo expulso, impregnado por aquela confusão, né? Também não estava na conversa. Os jogadores do Grêmio todos lá numa rodinha com o Renato, Fazendo e ali- discurso. e o Internacional disperso, na hora do vamos ver. Aí. E mesmo assim foi por um Não que o pênalti. Grêmio não mereça, isso são análises, é que o torcedor, o Lauro do Ramos já foi atingido por milhões de vezes com essas adjetivações e tal. Ah, está querendo diminuir o título do Grêmio. Nada. Como é que vai diminuir o título invicto com um gol tomado, como o Lauro Quadros disse, um dia inteiro sem tomar um gol, jogando, não toma gol, 23 horas. 23 horas sem tomar gol. Imagine uma partida de 23 horas e o cara não toma nenhum gol. É. Agora, não é demagogia o que eu vou dizer. O cara diz, tu é gremista ou Mas algumas colorado? vezes você comete alguma demagogia. Tu é colorado ou gremista? O profissional como nós, ele tem que torcer para que os dois estejam lá, nenhum na Série B, os dois lá em cima. Só que os dois não podem ser campeão ao mesmo tempo. Um tem que ser campeão, ou um ou outro ou um. Tá? Mas eu torço para que os dois estejam lá em cima, porque aí é bom para mim. E quantas situações a gente tem que conviver, em meio de viagem, na volta de viagem, tristeza, os caras dizem assim, comemoraste o título do Internacional lá no Japão, em Yokohama, fazendo gestos pro chumbinho e tal. E eu disse, engraçado, né? Na época lá do Estádio Nacional de Tóquio, ninguém viu que o Paulo Nunes e o Carlos Miguel choraram nesse ombro. Eram dois meninos. Sim. E o Grêmio perdeu o título. O Lauro estava lá, 95. Não estava. No 83, eu estava em 83. No 95 É tinha que eu me lá, despedi da O jornada em Ranzolin tava. 94, eu me despedi da jornada em O Ranzolin 94. estava lá ainda, mas o Lauro já não estava. Era o professor Ossema. Nós descemos, porque naquela época dava para fazer entrevista na beira do campo. Eu e o Luiz Henrique Benfica descemos com 2 sem fio. E o Paulo Nunes Carlos me abraçaram, porque são meus amigos até hoje. Sim. E choraram. Quer dizer, aí não tinha imagem e tal. Então, mas como é que o cara vai... Se o cara disser aqui, parece que está mentindo, né? Mas não tem. Isso Eu aí acho é... que que essa não hoje é o torcedor de uma- a boa notícia, Rec, É que o Inter tem um time. mais que isso, a perspectiva, nós temos daqui um mês, no máximo, o início da Copa do Brasil, das oitavas de final da Copa do Brasil. Queremos 3 gaúchos. E em lá 16. já estão Grêmio Internacional. Grêmio Internacional já estão nas oitavas. O Juventude vai disputar a possibilidade de estar nas oitavas. E isso quem deu ao Internacional, e quem deu foi o contexto, o conjunto, não foi só ele, mas também foi o Odair.
sendo terceiro no Campeonato Brasileiro, colocando na Libertadores e automaticamente lá na frente da Copa do Brasil. Às vezes as pessoas não se dão conta que estar na Libertadores garante o ingresso nas oitavas de final da Copa do Dá Brasil. chance de disputar o Mundial, dá chance de disputar, se cair fora da primeira fase, a Sul-Americana, classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. Se for campeão, joga a Libertadores do ano subsequente, além da grana. Eu digo, às vezes as pessoas não se dão conta, né, de que o Grêmio Internacional, se o Grêmio conseguir se classificar, o Grêmio Internacional também vão estar nos mata-mata da Libertadores. Mas aí os da Libertadores são pós-Copa América. Sim, As oitavas. mas de qualquer fases maneira, decisivas. a perspectiva para esse ano É muito boa. sabe, não é assim, o Internacional perdeu o Campeonato Gaúcho e perdeu muito dignamente. Perdeu numa disputa por pênaltis, em que perdeu no último pênalti. No último pênalti. Até o quarto pênalti estavam iguais. Mau aproveitamento, hein? Estavam iguais. Somando o pênalti do tempo normal, o Lomba defende 2 pênaltis e um é chutado para fora, do Everton, e o Paulo Vitor defende 3 pênaltis. Se o melhor chutador do Internacional tivesse feito o quinto pênalti, o pepino que ia ter esse André ou o Luan, 2 caras com problemas. Não, desculpe. O melhor chutador do Internacional estava no vestiário por culpa dele. Exato. Por culpa dele. E está falando aqui ninguém pode ser mais fã do D'Alessandro do que eu, como jogador e como pessoa. Agora, ele comete erros? Comete. Ontem cometeu E um ninguém erro. tem tamanho para peitar o D'Alessandro no Internacional. Ninguém. O que quer dizer peitar? Ir lá e dizer para ele, tu viu a M que tu fizeste? Tu pode até achar que tu é o clube, porque naquele momento ele quis representar o presidente do Inter. Eu não concordo com isso. Eu acho que ele perdeu a cabeça, ele cometeu um erro. E aí alguém vai chegar nele e vai dizer? Sim. Você acha que o Odair faz isso? Eu acho que O Rodrigo Caetano podia Eu fazer acho que vão chegar nele. Agora, ontem o Roberto... Eu não sei nem se precisa chegar. Roberto Melo disse o quê na coletiva? Passou a mão por cima. Mano, não, mas tu vai me desculpar. Fez muito bem. Ali não é nem a hora nem o lugar. Só faltava o vice-presidente do Internacional ir para uma coletiva depois de uma derrota e dizer: o Lauro Quadros, nosso jogador, fez uma grandíssima bobagem, isso nos prejudicou muito. Mas o D'Alessandro, numa entrevista coletiva, falou mal de 2 ex-vice-presidentes de futebol do Internacional, como se fosse o presidente do clube. Mas o que tem que ver uma coisa com a outra? O Ebas, ele também. Os outros caras que estavam em casa ouvindo, tiveram que ouvir desaforo, depois de prestar serviços relevantes ao Internacional. Tu está misturando. Sim, mas ele botou um campeonato fora. Não, tu vai me desculpar. Ajudou a botar. Não, o fato... Podia o Inter perder igual. O fato do Lauro cometer um erro não tem nada que ver com o Maurício cometer outro. Nada. Tu acaba de mencionar um erro do mesmo personagem. De atacar um dirigente e isso... Mas vão deixando, ele pode tudo, não, é isso que eu não quero pode dizer. Tudo, não. Pode sim. Não pode. Ele fez campanha política, ele xingou ex-dirigente. E quantas vezes? O Renato também também fez campanha política. Quantas vezes se disse que o D'Alessandro jamais seria colocado na reserva? Lembra? Lembra que se dizia isso? Mas quem botou foi o Odair. Pois é, então. E o Odair é treinador aonde? No Internacional. Mas ele tem que ter respaldo, porque no Internacional história do Odair. Mas não estourou nada, ele foi colocado na reserva, na reserva ficou e se dá muito bem com o Odair. Se ele toma uma atitude, Odair, mais drástica em relação ao que ele fez ontem, estoura no dele. Mas não precisa tomar atitude mais drástica. Porque daí o D'Alessandro vira bicho. Mas não precisa. Não precisa, não é o... Eu também sou fã do D'Alessandro, o Melo, extremo, apesar de que ele não considera muito isso. O Melo não tinha que ter falado sobre os erros na entrevista. Mas não dá pra ele tem que tomar ações internas. Como equívoco que desarmou o Internacional. Para quê? O que isso vai contribuir? O que isso vai contribuir? Agora, lá internamente, o vice-presidente, o treinador,
O Rodrigo Caetano... Alguém vai cobrar? Eu tenho certeza que O sim. Rodrigo Caetano e o Odair eu ainda acho que Então, de 3, Acho. tu disse que 2 vão cobrar? O presidente também não. Tu disse que 2 vão Quem cobrar? assina que tu pode xingar ex-dirigente, que tu deva ir para uma época de campanha política, se meter numa área que ele tenha que jogar bola. Bom, vamos lá. Quem tem que jogar bola também é o Luan, que foi citado aqui, que não foi É o muito outro bem também. ontem. Informação do nosso colega Fernando Jogar Caetano. bola que ganha 1 milhão por mês. E é Informação- o único cara que ganha gatilhos. Informação hoje à tarde, agora há pouco, do Fernando Caetano, nosso colega da Fox. Novamente surge nos bastidores a especulação, com cada vez mais força, de que pode vir o Lucas Lima e ir o Luan. Vem o Lucas Lima do Palmeiras para o Grêmio e o Grêmio cede o Luan para o Palmeiras. Eu ouvi um de dirigente, novo surge essa eu especulação. ouvi um dirigente do Grêmio dizer o seguinte, para mim, não vou dizer qual o dirigente, vou trazer um que joga menos e é 3 vezes mais problemático, eu fico com o Luan. Já voltamos. Frigigold, as panelas que não utilizam óleo, conjunto com uma exclusiva tecnologia alemã. São 5 camadas de titânio e mármore. Nada gruda na Frigigold. O professor Enio é fã da Frigigold. Confira nas imagens como fazer carnes, ovos, arroz, peixe, pipoca, tudo sem usar uma gotinha de óleo. Só vai ganhar em saúde. Olha só a diferença de uma para outra ali. Eita, gostar de passar trabalho. Eita, gostar de comprar panela todo ano. Ficar areando o panela. Isso aqui tem 2 anos de garantia. 4003, 4220. Ali a batatinha, bem coradinha. Olha ali o peixe. Olha ali. A ver se debulha tudo. Não debulha. Ali o arroz. Não tem unidos venceremos. É bem soltinho. Pipoca na panela. Agora vem a pizza aí. Aí, vamos na pizza. Ah, que maravilha. Aí, tudo certinho, a carne com tempero, né? É isso aí. É isso aí, carne de porco, chuleta, né? É isso aí. Tudo fica maravilhoso com a Frigigold. E quem ligar agora, os 50 primeiros, tem um desconto, ó, como fazia antigamente aqui, ó. Frigigold, panelas leves, fáceis de limpar, não quebram, né, se deixar cair no chão. 2 anos de garantia, 2 years. Frigigold, ligue 4003 4220. O que houve ontem, afinal de contas? Segundo o relatório do Jean-Pierre Lima, árbitro da partida do Clássico Grenal de ontem. Ele, nas observações eventuais, onde ele fala da expulsão do D'Alessandro, o que o D'Alessandro falou para o Daniel Nobre Bins, que ficaram frente a frente, de maneira ríspida, dizendo o que é isso, palhaçada, vocês têm medo deles e tudo mais. Cita também a expulsão do Odair, cita um copo plástico que foi jogado no gramado, mas o torcedor foi identificado, então não vai ter maiores problemas por conta disso. E lá no final diz o seguinte: após o final da partida, já no vestiário, fui informado pelo delegado da partida que, após o término e durante a premiação, o presidente da Federação Gaúcha, o senhor Francisco Noveleto, e seu vice, Luciano Oxman, foram abordados e ameaçados pelo assessor de imprensa do Grêmio, João Paulo Fontoura. O delegado informa que irá detalhar tal fato em relatório extra. Mas ameaçados do quê? Não sei. Então, O Grêmio foi campeão? REC, na Rádio Grenal, Eu não peguei essa parte. agora no final da tarde, há uma entrevista do Francisco Noveleto, em que ele diz que não é a primeira vez que este senhor cria problemas O JP é um cara legal. Olha, bem pelo contrário. A entrevista do Noveleto diz que há muito tempo, e o Noveleto inclusive dizendo, lamento que eu já deveria ter levado ao conhecimento da direção do Grêmio as atitudes desse cara, porque agora ele passou... E ele Ele diz que não é de ontem, que vem de 2, 3 anos. E que ele ameaçou não apenas ao Noveleto, mas ao Luciano Oxman, que é apenas conselheiro do Grêmio. Ele é conselheiro do Grêmio. E uma das, bota aspas, acusações que esse funcionário do Grêmio fez é de que o Noveleto
acusações cheio de aspas nisso aí, desceu ao gramado antes da cobrança de pênaltis, porque estava se organizando a premiação, e ele cumprimentou o pessoal da arbitragem pelo trabalho. E que, segundo esse cara aí, JP, João. né, João Paulo esse funcionário do João Paulo Grêmio, Fontoura, foi meu colega. esse funcionário do Grêmio, isto o Novelet tinha feito para induzir e orientar a arbitragem. E aí disse um monte de barbaridades, ameaçou de agressão e voltou a fazê-lo. Tudo isso Então foi por isso que o Renato fez um elogio ao Noveleto no meio da entrevista. Isso, e voltou a fazê-lo no túnel. Depois, Após a premiação. Após a premiação, ele novamente ameaçou e tentou, segundo o Noveleto, tentou agredir ao Noveleto. Meu Deus. E que o Noveleto teria sido, hoje, vários dirigentes do Grêmio ligaram para ele se desculpando em nome da instituição e tal, porque não foi um torcedor. Agora, imagina se o Internacional ganhou o título, então o que o João Paulo ia fazer? É. Não é do João Paulo isso aí. Sim. Ninguém, Pois é. Ninguém faz isso por acaso. É o calor do jogo, uma decisão impensada. Mas depois já sei não lá. tinha mais calor, Maurício. Não, mas depois do jogo. é a decisão. Quer dizer, ganhando ele queria dar no Noveleto. Tá errado. Tá errado. Se Está acontecer mais isso, tá do errado. que errado. A pergunta é, o que a direção do Grêmio vai fazer a respeito? Essa é uma boa pergunta. Já ligaram pedindo desculpas, já. Então está resolvido. Então tá. Mas o João Paulo, com certeza, isso aí ele não vai fazer mais, né? Porque agora chegou ao conhecimento do público e nós estamos criticando aqui. Mas com todo respeito, Rec, se um professor do Unificado ameaçar um pai de aluno, de bater no pai, o Unificado não vai só telefonar para o pai e dizer, o senhor me desculpe. E acabou a conversa. Já voltamos. A Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 18 anos serve a tradicional culinária italiana em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. São 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria. Filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais. Facebook, Galeteria Piatto Bello com 2 L's. Instagram, Galeteria Piatto com 2 T's. SOS, empregador doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707. SOSempregadordoméstico.com.br. Você está com a película do seu carro cheia de bolhas vencida, roxa? A Insulfilme faz a remoção. Preço campeão, garantia de 5 anos certificada. Se disser que viu aqui no Cadeira Cativa, ainda tem um desconto especial de 20% na linha automotiva e pode pagar em 3 vezes no seu cartão de crédito. Ligue, agende instalação. 30 21 23 23, WhatsApp 996833199. Pode mandar o WhatsApp agora, está aí na tela. Insulfilme não tem filial, somente na rua Hoffmann, 519, das 8h30 da manhã, às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Bom, Grêmio campeão invicto do Rio Grande do Sul, 33 atletas foram utilizados ao longo da competição, 13 jogos cada um. Léo Gomes e Jean-Pierre foram os que mais atuaram. Tricolor teve o melhor ataque com 38 gols marcados, melhor defesa da história do Campeonato Gaúcho, com apenas 1 gol sofrido. Renato chegou ao seu 6º título no comando do clube. Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana, Recopa Gaúcha e 2 vezes Gaúchão. Luan está reintegrado ao grupo, vai jogar inclusive, ou vai ir pelo menos, para o Paraguai. Tricolor volta a campo contra o Libertad na próxima terça, lá em Assunção. Tendência é que Jean-Pierre permaneça como titular. A estreia no Brasileirão, dia 28, contra o Santos na Arena. No Inter, foco é Libertadores.
mesmo com o vice-campeonato gaúcho, são 6 jogos seguidos sem perder. Próximo compromisso é contra o Alianza Lima na próxima quarta, no Peru. Mais uma vitória na Libertadores garante o primeiro lugar antecipado do Grupo A. Ainda com dores, Dourado passará por tratamento no joelho. Zeca e Bruno voltam a disputar uma posição na equipe. Aliás, parabéns ao Rodrigo Dourado, que jogou baleado, dividindo opiniões no vestiário. E gente boa não queria colocar o Dourado, dizendo que não tinha como. A estreia no Brasileirão, dia 27, contra a Chapecoense, em Chapecó. Nas últimas 2 vezes, essa é uma curiosidade, que o Inter perdeu o gauchão para o Grêmio, final de 2006, 2010, terminou o ano como campeão da Taça Libertadores da América, e foram exatamente com Abel Braga e Celso Roth. Santos 2-0 no Vasco, ontem Copa do Brasil. Chapecoense 1-0 no Corinthians, Corinthians reserva, hein? Fluminense 2-0 no Santa Cruz. Hoje já estão jogando Bahia e Londrina. Desculpe te corrigir. O Gauchão 2010 perde com o Fossati Isso que ainda. eu ia dizer, não foi com o Celso Não, mas Roth. ganhou com... Ganhou eu misturei duas coisas. Ganhou a Libertadores com o Celso Roth. Perdeu com o Fossati. Perdeu com o título Isso Fossati. aí é volume. Vê como o Gauchão, aí que entra o Lauro Quadros disse. O Gauchão tem peso, ajudou a demitir o Fossati. Perder para o Silas era inadmissível. Bom, Internacional na Libertadores, É o Grêmio, o Inter na não Libertadores. é o Gauchão, Rec. Viva o Odair. Eu sou fã do Odair. O Inter na Libertadores está arrasando, tá maravilhoso e tal. Agora, quando o Grêmio ganhou do Rosário Central, imediatamente todo mundo disse o óbvio. O Grêmio agora, por suas próprias forças, pode se classificar. Aí eu ouvi aquilo ali, claro, normal, mas ninguém dizia, agora todo mundo diz. Mas ninguém dizia, não estou criticando quem não dizia, mas ninguém dizia que o Grêmio poderia se classificar com 7 pontos. 7, pode perder. 7, não, mas só, agora todo mundo, mas na hora, rapaz, ninguém dizia, eu que não sou de ficar ligando para a Lá me rádio. chamaram de Tristão Rec. Rapaz, eu liguei para a rádio e disse assim, momentinho, mas se o Grêmio perder em Assunção e a Universidade Católica perder em... Não precisa perder. Não, Empatar. empatar, obtiverem o mesmo resultado, então, é que perder 7 pontos. E se empatar, 8 pontos. Não. A Universidade tem 6. Não, é assim, ó. Se o Grêmio empatar, vai a 8. O Grêmio empatar e perder, Lauro Quadros, é a mesma coisa. É assim, ó. Se o Grêmio perder, Tá, irá a 7. certo. Se o Grêmio empatar, Irá a 8. Sim. E eu estou com a ideia, fixado nessa ideia do 7. Um time se classifica. Só aconteceu uma vez na vida. Só aconteceu uma River vez. Plate campeão em Exatamente. 2015. Então, como eu estou insistindo no 7, eu estou insistindo no perder. Se o Grêmio perder em Assunção, terça-feira, e lá em Rosário, a Universidade Católica perder... Não precisa. Pode até empatar. Porque o Grêmio nos critérios ganha. Isso que tu está dizendo. Isso que eu estou dizendo. É melhor ainda para o teu Vocês cálculo. saldo de não gols. vão- É melhor ainda para o teu Em cálculo. nenhum momento vocês vão cogitar Não. do Rosário já desclassificado. Não. Não, é que tem- Não. É que tem Não uma está vírgula. desclassificado. Tem uma vírgula. O Rosário também pode classificar com 7. É que tem uma vírgula. Além disso, o Rosário Central, no mínimo, quererá ser terceiro, porque aí vai para a Sul-Americana. Não, então, professor. Se for quarto, não vai. Desculpe, mas se o Rosário quisesse alguma coisa, não tinha mandado para Porto Alegre Os juvenis. o Juvenis. Mas ele não imaginava que o Libertad fosse ganhar do Universidade no Chile. Sugestão baseado no professor, Claro. sugestão me baseando no professor, que não saia o jogo de quarta-feira em Rosário. Aí, Pronto. Aí Não sim. precisa. Não se realize mais. Pronto. Aí agora, seria uma o Grêmio maravilha. agora quer... Vê como é o caminho é sinuoso. Sim. Que o Grêmio agora quer, que gostaria de ver a partida do Rosário na mesma data. Ah, sim. Não pediu lá atrás, porque imaginava já estar E classificado. será que vai rolar um bichinho extra, não? Extra? Será que vai rolar, não? Mas o Rosário tem chances. Pois é. E até não são tão míseras. Professor, but tem o jogo na terça-feira. Não. Imos. But é mas. Mas tem o jogo. É isso que eu quero dizer. Se o Grêmio perder para o Libertad está com 15, sangue doce, última rodada vai às brincas para a Argentina. E
Vai às brincas Rosário- ou querendo a melhor campanha? Não, mas aí tá. O Rosário ganha do Universidade de goleada. O Rosário fica com 4. Meu Deus. Recebe o Libertad. Sim. Pode ir a 7. E também pode classificar com 7. Aham. Por quê? Porque o Grêmio vai querer ganhar aqui e vai fazer 7. Aí o Rosário pode fazer outra goleada no Libertad. Pode. Eu sei, né? Claro, tudo é possível. E aí passa o Rosário e fica o Grêmio. Sim, mas Agora- como provavelmente os juvenis do Rosário podiam vir aqui e tocar uma goleada no Grêmio. Não, isso- Eu acho que foi isso que eles bolaram. O pessoal do Rosário disse, não, nós vamos... Agora o com senhor está de sacanagem agora. Mas lógico que eu estou Estamos falando sério. Eu e o Lauro quase estamos falando Mas lógico sério. que vem cá, só se faz conta a favor. Mas é óbvio. Não, agora... Deixa os argentinos fazer- fazerem conta. Lauro- Deixa o Requito da Lauro, Argentina a fazer favor, conta a do favor, Não, a Rosário. tinha que favor eu ter vou visto. ser... Não fui a favor. Agora eu vou ser a favor. Aí. Lauro Otimista Quadros, agora, somente agora será a favor. Sim. Eu acho que, embora tenha perdido na Arena para o Libertad, Lauro Otimista Quadros, o Grêmio pode sim ganhar em Assunção. Claro que pode. Pode. E aí joga pelo empate a última. Mas também não é Lauro nenhum crime otimista, perder pode. para o líder do grupo. Acho que o Grêmio é melhor do que o Libertad. Viu, Embora Lauro? tenha perdido para o Libertad. Lauro, e o Grêmio joga pelo empate daí. Eu imagino que tu ias gostar muito de ver esse exercício de otimismo há 2 semanas atrás, numa quarta-feira, numa terça, acho que foi uma quarta, uma terça, sei lá. Não, uma quinta-feira, exatamente 2 Vai me semanas tocar a atrás. flauta? Não, vou comentar um fato, eu só dou o fato, em que O apresentador de um jogava programa. Grêmio e Universidade Católica. Pelo Facebook, o jogo. Bem no mesmo horário do programa. O apresentador esqueceu de mencionar que a Universidade tinha feito um gol e só dizia, pois o Grêmio agora que vai ganhar o jogo, porque o Grêmio, como tudo indica que o Grêmio vai ganhar o jogo, nós dizíamos, olha, tá 1-0 para o outro time. Normalmente a chance maior é de quem está ganhando. Não, vocês não entendem, vocês não percebem. 1-0 é momentâneo, o Grêmio vai ganhar esse jogo. Quer dizer, otimismo é aqui e agora. O Lauro já falou? Já falou do otimismo? Já voltamos. O Renato está falando sobre a conquista do Grêmio. O André é uma história um pouco diferente. O André é o nosso melhor batedor de pênalti. Quando teve o pênalti, na saída da concentração, eu falei que se tivesse um pênalti na pré-eleição, eu falei que na hora eu ia decidir quem ia bater. Só que na saída da pré-eleição, eu peguei o André subindo as escadas, eu entrar no ônibus, eu falei, André, se tiver um pênalti, quem vai bater é você, eu vou dar a ordem. Ele, tá bem, beleza. Aí teve aquele tumulto todo, esfriou um pouquinho o jogo e tal, ele não fez. Antes das cobranças dos pênaltis, eu chamei ele e falei, você vai bater o pênalti decisivo e vai fazer o gol. Vai dar o título para a gente hoje. E foi o que aconteceu. Chamei o Paulo Vido, antes das cobranças, e falei, você vai entrar na história do clube como entrou o Marcelo também. E ele foi lá e defendeu os 3 pênaltis. Então, por tudo isso, eu dei um abraço nele, dei um beijo no Paulo Vitor no final do jogo. Aí eu quebrei, hein, presidente? Vê lá. Não é tirar onda, mas na euforia, na emoção e de coração, e continuo afirmando hoje, eu dei de presente para ele, dentro do campo, um abraço, ao final do jogo, 50 mil para ele. Porque ele deu um título para o clube. Ele foi a grande estrela. Entendeu? Eu não tenho esse dinheiro. Meu Deus, eu sabia. Eu vou buscar em algum lugar esse dinheiro. Mas eu dei e prometi. É o que eu falo sempre para eles. Título não tem preço. É isso aí. Renato faz e acontece, está tudo certo, está tudo pago, né? E o abraço do Odair no Renato. Vamos ver agora aí. Quem pode, pode, né, Renato? Claro, chegou lá e deu 50 mil. 50 mil é merreca. É estalta, o homem é estalta. Talvez seja a questão aqui, mas o Odair dando parabéns para o Renato, pela fortaleza. Quantos técnicos o Odair
legal isso aí, porque promove a paz e tal. O torcedor tira isso como Como até modelo. Modelo, é isso aí. Até porque ontem o meu filho foi a primeira vez na torcida mista. E foi só elogios. Pai, um monte de gente andando com a camisa do Grêmio, com a camisa do Internacional. Eu falei, tá lá de camisa do Internacional. Foi com a namorada dele, ela com a camisa do Grêmio. Não foram importunados nem na ida, nem na volta, sem nenhum problema. Cara, isso é mérito nosso, aqui do Rio Grande do Sul. Isso não tem em São Paulo, isso não tem em Minas, isso não tem no Rio de Janeiro, isso tem aqui, no Rio Grande do Sul. E depois não quero que a gente seja exibido. A CIA, distribuidora de material hidráulico, tem toda a linha de equipamentos contra incêndio, extintores, válvulas, adaptadores, mangueiras, sprinklers. Passe na CIA, garanta a segurança do seu empreendimento. Mas não esqueça, é CIA com S, o telefone é 3375-3800. Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você lá na Central de Imóveis. Acesse o site e saiba mais, centraldeimóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, Televendas 34666133, fache.com.br. Fui visitar Edgar Schmidt e falei em Lauro José de Quadros. Que legal. Ele escancarou um sorriso. Pô, É. conheci o Edgar com 19 anos, ele tinha 19 anos quando começou. Ah, que saudade. É. Edgar Pascoal Schmidt, Uma grande figura, né? grande E figura. até tem uma foto do Edgar que me mandaram aqui, ele apresentando Cadeira Cativa na TV Guaíba. O Edgar, ainda jovem, eu já estava na bancada, porque eu me lembro por causa eu não apareço na foto, mas eu lembro por causa da bancada, né, que me mandaram aqui. E muito legal. E até depois vamos colocar aqui. Mas está bem, o Edgar está bem. Mas bom. que bom. Ótima notícia. Ele conseguiu entender a situação e as enfermeiras me disseram isso. Ele entendeu, a filha da Manuela também me disse, olha, o pai está bem porque ele entendeu a situação. Aham. E aí não é que tenha que aceitar o lamentável que aconteceu, né? Perdeu a fala e tal. Mas ele conseguiu entender que há vida sim. Ele vai lá em todas as dependências lá Sim, sim, da sim. clínica e tudo, circula, recebe visitas, entende o que a gente fala. É claro que não é a melhor situação, mas Sim, é o sim. que se tem. Há que situações piores. Ah, sim. Sem dúvida. Sem dizer o nome, É. um querido com quem eu mais dormi depois da minha mulher, foi com ele que eu mais dormi. 8 anos, talvez, não identifica ninguém, não conhece ninguém. E aí, 4 cuidadores, alimentação por sonda e... Bom, aí sim, aí é difícil. Né? É que amanhã, Diga. amanhã temos uma coincidência maravilhosa. Amanhã, sexta-feira santa, Pensa. por coincidência, também é a primeira noite de Pêssar. E Pêssar é, sem dúvida nenhuma, a festa mais bonita do judaísmo, porque é uma daquelas raras festas que tem um significado religioso e não religioso. Então ela é comemorada pelos religiosos e pelos não religiosos, porque é a festa da liberdade, a festa que comemora a saída dos judeus do Egito, quando os judeus deixam de ser escravos e saem para a liberdade. Então, é data pesada. Além de ser a festa da primavera. É. Essa é a época da chegada Puxa. da primavera em Israel. Tudo no mesmo dia, Tudo na mesma festa. tudo na mesma festa. E que bom que coincidiu com a Semana Santa, não é? Com a sexta-feira. Não preciso eu explicar na frente do Lauro e do REC a dimensão da sexta-feira. Muito bem. Olha que eu prometi, vou cumprir aí. Tá aí já, tá na mão lá o Edgar?
apresentando o Cadeira Cativa. Ah, Era um guri bonito, né? Ali, sim. ali tinha uns 40, eu tinha menos de 30. Tá? Vamos encerrar com as fotos da conquista aí e vamos falando alguma coisa em cima aí. É só dizer o seguinte... Pode ir falando, vai mostrando as fotos. Para os cristãos, na sociedade, o Natal é maior que a Páscoa. Mas para a Igreja Católica Apostólica Romana, a Páscoa, pela ressurreição, dizia São Paulo que se não fosse a ressurreição, pela ressurreição, para a Igreja, a Páscoa é maior que o Natal. Muito bem. Feliz Páscoa, Hag Sameach. É isso aí. Parabéns ao Grêmio aí. Né? Aí. Não é sempre que se ganha um título do jeito que o Grêmio ganhou. Independente de tudo que aconteceu nos Grenais, o que possa se contestar, né? Tem que cumprimentar toda a nação tricolor, que é uma baita torcida no mundo inteiro, nos assistindo aí via Facebook também. Obrigado, Lauro. Obrigado, professor. Obrigado, Maurício. Até amanhã. Amanhã tem mais, né?